Glória a Deus, aleluia, amém. Assim eu já agradeço a minha oportunidade e passo para o pastor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimento a maravilha da Pai Nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, né? Amém, Jesus. Mais uma noite de vitória, né? Ouvimos louvores, ouvimos palavras maravilhosas, né? Glória, glória, glória. Estamos aí para nos preparar para encontrar com nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, né? Mais uma noite de vitória. Então vamos falar hoje das bem-aventuranças. No livro de Mateus capítulo 5, versículo 1 em diante. Fala sermão na montanha e as bem-aventuranças, né? Palavra boa aqui para nós meditar nessa noite, né? Serve de relevo espiritual para nós e confiança traz essa palavra. Então está aqui. Glória, Sermão glória. da montanha e as bem-aventuranças. Então a palavra, o título dessa palavra, em Mateus capítulo 5, versículo 1 em diante, que fala assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentado-se, aproximou-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. 4. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. 5. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque deles alcançarão misericórdia. 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. 9. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. 10. Bem-aventurados que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. 11. Bem-aventurado sois vós, quando vos injuriar, perseguir, mentir, disser todo mal contra vós por minha causa, né? 12. Mas encerrar: exaltai e alegrai, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Pode se assentar no nome de Jesus Cristo, amém? Aleluia. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração para depois nós estar explanando a palavra. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos porque estamos nessa noite na tua palavra, Senhor. Aqui a palavra do Senhor, Senhor mesmo, ensinando o povo naquela época, e agora, Senhor, falando conosco nos dias de hoje, através da tua Escritura Sagrada, Pai. Nós te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor tem nos proporcionado. Pedimos nessa noite, Senhor, venha nos preparar nossos corações e o entendimento para a sua palavra. Pedimos em nome de Jesus Cristo, Pai, que o abençoe os ouvintes da palavra do Senhor, que nos acompanha através do YouTube, do Facebook, que o Senhor possa estar também tocando no coração deles ali. Todos os ouvintes da palavra de Deus, que possam se converter e acompanhar e ser vitorioso. E os que aqui estão, que possam receber grande vitória da sua parte, no nome de Jesus Cristo, ó Pai, para todos sempre. Amém. Pode se assentar no nome de Jesus Cristo. Não? Uma palavra riquíssima, maravilhosa. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximou-se dele, os seus discípulos, e abrindo a sua boca, ensinava, dizendo, né? Bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus, né? Primeira parte aqui já está falando bem claro que Jesus estava no meio de uma multidão, né? Subiu ao monte, estava ali assentado, e aproximou-se dele os seus discípulos, né? E ele ensinava os seus discípulos, e ele estava dizendo para os seus discípulos que tipo de pessoas que poderiam estar sendo abençoadas e que fazia parte desse trabalho. Então estava ali dando ânimo e dando esse ensinamento para os seus discípulos, que hoje vale para nós também, tá? Abrindo a sua boca, ensinava dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque dele é o reino de Deus. Quando a gente é pobre de alguma coisa, a gente vai procurar se enriquecer nisso, não é? Se você sabe que você é pobre de uma área, você vai procurar se enriquecer nessa área, não é? Seja qual for ela. Quando fala de pobreza, não está falando que você é falta de dinheiro ou falta de alguma coisa, não. Pobre
quando nós temos necessidade de alguma coisa, necessita de alguma coisa. E aquilo que você tem mais necessidade, que você vai correr atrás disso. Então, por isso que ele está dizendo que os pobres de espírito serão fartos, porque eles vão buscar o conhecimento de Deus, vão buscar a bênção do Senhor. Quem vai buscar aonde? No Senhor. Se nós for buscar as coisas de Deus, nós vamos alcançar. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles serão o reino de Deus, né? Serão abençoados. Porque o espírito, se estiver pobre, está faltando. Então nós temos que se encher, enriquecer o nosso espírito do poder de Deus, da graça do Senhor. Nós vivemos num mundo espiritual, a qual está precisando dessa riqueza no meio do ser humano, como serve de Deus no dia de hoje. Porque você pode até ter dinheiro, pode ter tudo, mas às vezes está faltando o necessário, que é a riqueza espiritual da parte de Deus em nossas vidas. Se você não tiver essa riqueza espiritual na sua vida, não tem nada. Porque é o mundo espiritual que nos conduz à salvação. É o mundo espiritual que nos leva para perto do reino de Deus. Então, por isso que ele disse que o pobre, que é inteligente, ele vai correr atrás nesse sentido, para não ser mais pobre nessa área, para se enriquecer dessa área do que precisa, né? O Senhor disse que aquele, nós for analisar no mundo carnal, os pobres, se eles não procurar lutar para sair da pobreza, nunca vão sair, não é? Tem que arrumar um emprego, tem que lutar, tem que se esforçar para se enriquecer, para sair da situação precária, né? E mudar. E no mundo espiritual, para nós ser rico espiritual, nós temos que buscar o Senhor, o conselho dele. Aí no 2 fala: bem-aventurados os pobres de espírito, porque dele é o reino do céu. No 4, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Tá vendo? Então, quando você chora por algum motivo, quando você chora, ou aconteceu uma coisa que você chorou, você está sendo bem-aventurado nessa hora, porque o Senhor vai te consolar. Por isso que ele diz assim: chora com os que choram. Então, se você vê alguém chorando, chora também. Você fazer parte do consolo de Deus, né? Então ele está dizendo que nos consolará. Então, quem pode nos consolar? Só Jesus. Então, se você chorou ou tem chorado, o Senhor está falando que Ele vai te consolar, vai tirar esse choro, vai te dar vitória, né? Porque está dizendo, bem-aventurado significa o quê? Feliz. Então nós temos que estar felizes de servir a Deus. Nós estamos vendo aqui que é muita característica negativa e positiva, mas todo mundo está feliz aqui por todos. Não estão vendo só, está dizendo que é para nós estar felizes de qualquer situação, mas estar feliz com a posição de se encontrar como servo de Deus, uma serva do Senhor. Porque tem pessoa que só está feliz se tiver tudo bem para ele, se tiver tudo ali, tudo que ele quer está na mão dele ali, tudo que ele está feliz só nessa situação. Mas está falando que é para nós estar feliz em todos os sentidos, todas as áreas. Você perdeu dinheiro? Continue feliz. Perdeu alguma coisa? Continue feliz. Está dando errado alguma coisa? Continua feliz. Deus quer que você seja feliz por ser o servo dele. Quando Paulo e Silas estavam presos naquela cadeira, ele estava tão feliz que estava louvando a Deus. Estava louvando a Deus, vamos louvando a Deus. Então significa que nada abalou a estrutura espiritual dele, como a senhora acabou de contar agora, né? Quando nós estamos numa posição, nada vai abalar a nossa estrutura espiritual. Porque se abalar, nós não conseguimos fazer a obra. Nós não podemos mostrar para ninguém que nós estamos abalados, ainda que esteja abalado, não podemos transmitir isso para alguém, nem demonstrar isso para ninguém, que nós como servos de Deus. Porque nós como servos de Deus temos que confiar em Deus numa situação profunda, para que você realmente transmite às pessoas essa confiança. O povo às vezes admira de nós, das nossas atitudes, porque acontece essas coisas com a gente não deixa se levar e nem se abalar por nada, porque a gente estamos confiantes no Senhor. Nós sabemos que somos bem-aventurados porque fazemos parte do reino de Deus, fazemos parte dessa bênção, fazemos parte desse trabalho. Então por isso nós não deixamos se acomodar por nada, mas ficamos firmes, ficamos tranquilos, ficamos ali na posição a qual o Senhor tem nos chamado, né? Então vamos sempre estar tranquilo, estar feliz por nós fazer parte do reino de Deus. Estar feliz porque nós servimos um Deus que pode todas as coisas, um Deus que consola, um Deus que resolve todos os nossos problemas, né? E você não perde nada com Deus. Você pensa que perdeu, você ganha lá na frente. Lá na frente você recebe o que você perdeu 100 aqui, lá na frente você vai ganhar 200 ou 300 ou 1000 ou mais. Então, porque tudo isso faz parte da corrida espiritual, né?
o Senhor diz bem claro que não é para nós realmente pensar só em lucros, né? Mas pensar em perda também, porque nem todas as vezes nós vamos querer lucro, ou seja, nós não podemos ir para o Evangelho atrás de lucros terrenos, mas nossa situação de estar no Evangelho é atrás de nos preparar para ser salvo, para morar no céu, porque não tem coisa melhor do que você morar no céu, né? Então é isso que o Senhor quer. Glória, glória. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, né? Então, mais uma palavra que adverte você chegar mais perto do Senhor para matar a sua fome. Você que tem fome e sede de justiça, você não vai encontrar no mundo para você matar a sua fome, porque no mundo não tem justiça. No mundo só tem hipocrisia e enganação. Onde que tem justiça é no reino de Deus. E só através de buscar a Deus que você vai se saciar e vai matar a sua fome e vai se encher de bênção da parte do Senhor, porque Ele é justo, fiel e verdadeiro. Você não vai achar justiça em outro lugar a não ser na pessoa bendita de Jesus, né? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Quando você busca isso aonde? Só em Jesus, porque as pessoas aqui diz bem claro que a justiça do homem é como trapo de imundícia. Então quer dizer que não tem a justiça do homem carnal, né? O homem em si, a justiça dele é como trapo de imundícia. Ou seja, por isso que a gente tem que viver a palavra de Deus, porque quando nós vivemos a palavra de Deus, nós estamos vivendo Cristo em nossas vidas. Por isso que nós temos que dar lugar para o Senhor estar em nós, porque o Senhor quer que você tenha certeza que você está nele, para você dizer, não sou eu que mais vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então quando Cristo passa a viver em você, você vai ter essa justiça, você vai ser uma pessoa justa, uma pessoa fiel, porque agora já é Cristo que está agindo em você, já é o Senhor que está em você. Por isso que a gente vê, e a gente, quando entende a palavra de Deus, a gente vê que não pode se misturar por isso. Como é que você é um santo homem de Deus, vai se misturar com um iníquo? Se você se mistura é porque você não está tendo esse discernimento, não está tendo essa mais da palavra de Deus, porque não se dá para misturar água limpa com água suja. Você não vai beber, que você vai se você misturar uma água limpa com água suja, vai sujar toda, vai ficar tudo sujo. Então, mesma coisa é o homem de Deus. Você não pode dizer que é um santo homem de Deus, santa mulher de Deus, se você andar com injusto e com mentiroso, você está atropelando a palavra de Deus, você está pisando na palavra do Senhor, porque é tanto que fala assim, me diz com quem tu anda que eu te digo quem tu é, não é? Não tem isso? Também fala na palavra de Deus. Tem muitas pessoas que têm sido presas inocentemente, até mesmo em todas as áreas. Às vezes você está perto de pessoas cruel, pessoas mal, e acontece que você está naquela hora perto daquela pessoa, chega uma pessoa atrás daquela pessoa para matar, você morre junto, porque você está perto dele, pensa que você faz parte dele também. As pessoas que têm morrido inocentemente, têm sido presos inocentes, porque está junto com pessoas que está misturado, que está fazendo coisa errada, né? No 8, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, aqui mais uma vez, nosso coração não pode ter mistura de nada. Nosso coração tem que estar limpo. Limpo de quê? Limpo de toda rapina, de todo mal. Porque diz, se não tiver com o nosso coração limpo, nós desagrada a Deus e nós deixa Deus triste. Ele diz, limpa o vosso coração de duplo ânimo, de tantas e tantas coisas, porque o coração sujo não tem aproximação de Deus, mas o coração limpo sim, como está falando aqui. Bem-aventurado limpo de coração, porque esse era Deus. Então, só com o teu coração limpo que você vai conseguir ver Deus, né? E quando a gente está com o coração limpo mesmo, a gente vê e consegue ver as coisas completamente diferentes, né? Você vê as coisas diferentes. Aí no 9 fala, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, né?
Isso aqui é uma passagem mais forte que tem nessa palavra, essa passagem aqui, o 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quem é os pacificadores? A igreja tem que ter bastante pacificadores. Os pacificadores é aqueles que promovem a paz dentro da igreja. O pacificador é aquele que vê alguém falando mal do seu irmão e vai repreendendo. Não fala mal do teu irmão, ora para o teu irmão. Esse é o pacificador. Por isso que eu digo que essa é a mais forte, porque a igreja precisa desse tipo de pessoa na igreja. Pessoas que quando alguém me fala mal do outro, você repreender. Eu te repreendo e para de falar mal do teu irmão, porque isso não dá. Pessoas, o pacificador é aquele que está vendo o fogo aceso, ele vai lá e apaga o fogo. Mas o insensato é aquele que vê o fogo, ele coloca mais gasolina no fogo. O fogo aumenta mais, traz mais problema. Então o pacificador é aquele que acaba com a contenda na igreja. Ele vai lá e dá um fim na contenda, dá um fim na situação. Por isso que diz que precisa de ter muito pacificador na igreja. Porque se tiver muito, qualquer coisa que levantar vai ser destruído pela atitude desse homem e dessa mulher que trabalha na pacificação do bem-estar. É como o embaixador do país. Ele está lá, para quando surgir um remor de guerra, ele vai lá tentar trazer a paz para o país. Ele não vai querer. O Brasil tem os seus embaixadores, cada país tem um embaixador. Então, a função deles é trazer união para o país. Não é? Chega lá, o que não tem sabedoria, ele põe o país numa situação difícil. Chega lá, ele vai lá e quer arrumar briga, botar o país numa situação ruim. E do mesmo jeito é crente dentro da igreja que não tem discernimento de Deus. Ele está vendo o problema e ele procura trazer mais problema ainda. Mas o pacificador, ele está vendo um problema aqui, eles vão resolver isso aqui, não precisa nem o pastor saber, porque nós aqui nós temos autoridade de resolver isso aqui não vamos orar a Deus, vamos fazer isso, ele já resolve tudo ali, e o pastor nem fica sabendo, porque ele foi usado por Deus ali, na direção do Espírito Santo de Deus, para acabar com aquilo ali e a pessoa chegar. Isso é pessoas pacificadoras, e é isso que precisa, bastante tipo de gente dessa forma na igreja, porque se tiver bastante pacificador na igreja, com certeza a igreja vai ser abençoada, a igreja vai crescer, e vai crescer uma igreja sadia e pura no nome de Jesus Cristo. Então, que Deus envie bastante pacificador, tanto para essa igreja, como para demais igrejas que precisa de pacificador. Que nós venhamos se tornar um pacificador no meio da obra de Deus. Que nós venhamos pedir a Deus: Deus, eu quero ser esse homem, eu quero ser essa mulher, eu quero ser uma mulher com dom de aconselhamento, eu quero ser uma mulher com dom do Espírito de Deus para acalmar as guerras, acalmar os remor de guerra dentro da igreja e trazer paz para que a igreja cresça, para que as coisas funcionem da forma que quer. Porque Deus quer usar nós como pacificador, mas o inimigo também está dentro da igreja procurando usar a mente fraca para trazer contenda e confusão. Então, nós temos que entender que quando as coisas é o contrário dessa palavra, não está vindo da parte de Deus, está vindo da perto do inimigo. Então a gente tem que ter sabedoria e já repreender no nome de Jesus Cristo. Mas a vitória é grande, né? Bem-aventurados sois vós quando vos injuriaram, perseguir, mentir, disser todo mal contra vós por minha causa. Está vendo que coisa linda? Outra palavra forte, porque está dizendo assim: quando nós somos massacrados, somos caluniados, somos mal vistos, e a pessoa quer acabar com nós, sendo por a causa justa de Jesus, é para nós ficar tranquilo. Agora, se você está sendo mal visto, está sendo falado, mas porque você mesmo arrumou seu problema, você mesmo arrumou contenda, aí você está mal, e mal não é só. Mas quando você faz tudo certo, aplicando a obra de Deus como que ela é, e alguém levanta contra você, aí você está tranquilo, porque você está sendo um árvore que dá fruto. As pessoas costumam tirar pedra mesmo, porque está dando fruto, mas tem que aguentar. E no 13 ele continua, no 13 ele fala mais forte ainda. Vós, no 12 ele fala mais velho. No 12 que fala assim: exaltai e alegrai, porque grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, aqui serve de exemplo para nós não ficar desesperados. Porque você às vezes pode pensar: está acontecendo isso comigo. Não está acontecendo com você. Antes de acontecer com você, já aconteceu com os profetas que foram antes de nós. Antes de acontecer isso com você, já aconteceu com muita gente, já aconteceu com várias pessoas essa situação, e eles suportaram porque estavam firmados em Deus, eles suportaram porque confiaram no Senhor. É como as duas palavras: casa na areia e casa na rocha. É a mesma coisa. Os que são da rocha não vai se abalar, pode falar mal, pode bater, pode fazer o que quiser, está lá firme. Mas os que são casa na areia, qualquer palavrinha, vão mais na igreja,
aquele irmão olhou para mim com a cara feia, a irmã fez isso, fez aquilo. É falta de estrutura espiritual. Nós que estamos na igreja, que aceitamos Jesus, o irmão, o que é que fala a palavra de Deus? Se alguém bater na tua face, na outra face. É verdade. Se você tiver convertido mesmo, você está pronto para aguentar todo tipo de situação e você não vai, porque Jesus aguentou tudo isso. Jesus suportou tudo isso por mim e por você. Já pensou, se Jesus fosse que nem nós, que é nem alguns, que não aguenta nada, se Jesus fosse que nem certas pessoas que olhou para o cara feio e já quer brigar, né? Aí ficava difícil, mas não estava nenhum aqui. Mas Jesus apanhou, foi afetado várias vezes, chamaram ele de Boizebu, chamaram falso profeta constantemente. Falaram mal, ele não estava nem aí. Ele estava fazendo a obra e continuou fazendo. Por que ele não estava nem aí? Porque enquanto o pessoal estava chamando ele de falso profeta, estava ressuscitando morto, estava curando, estava trazendo a vista do cego, estava curando os coxos, tirando o demônio das pessoas. É tanto que ele revidou uma vez e falou assim: não sei se demônio pode curar demônio, né? Ele repreendeu ainda dessa forma. Então, você vê como que é. Então, da mesma forma, é nós. Isso aqui é uma aprendizagem para nós, para você não deixar se levar pelas afrontas do inimigo. Jesus não se deixou levar por nenhuma afronta de nada, nem pela morte de cruz, mas ele suportou todas as coisas por amor a nós. E depois ressuscitou o terceiro dia, recebendo a vitória para mim e para você. Porque o que é interessante de Jesus não é o que ele enfrentou, mas o que chama a atenção de Jesus é o terceiro dia ele ter ressuscitado. Porque ele ressuscitou junto com a gente. Nós já estamos junto com ele, aliás. Todos nós que aceitamos Jesus ressuscitamos junto com ele. Então, se ele foi ressuscitado, está ressuscitado, nós também, pela fé, estamos nele. Então, nós temos que morrer para o mundo, mas estar vivo para o Senhor. Não importa. O mundo vai sempre falar mal do crente. Aquele que não quer nada com Deus vai sempre falar de você. Vai sempre falar. E não vai aceitar porque você aceitou Jesus. Vai dizer aquele depois que matou, depois que roubou, depois que mentiu, agora está na igreja dizendo que é o mamamã. O diabo sempre usa esses termos, mas não deixa levar por isso. Porque o Senhor também salva ele se ele vir aqui, o que está falando. Deus salva qualquer um que se arrepender de todo o coração. Então, o Senhor, nós sabemos bem claro que o Senhor perdoa nossos pecados. Nós sabemos bem claro que o Senhor perdoa nossas falhas. Que Ele te jogou no mar do esquecimento. Porque muitas das vezes você pode ter se convertido e você não está necessitado muito forte ainda. E alguém fala essas coisas e você pode se deixar levar por isso. Ah, não, então eu vou buscar o que da igreja? Se o cara está dizendo que eu não me converti, então não é isso. Você tem que estar forte, não deixar essas palavras negativas invadir nossa mente. Porque se tem uma coisa que tem que ser guardada é a nossa mente. A nossa mente tem que ser blindada para que ninguém entre na mente nossa. Porque se o inimigo entrar na tua mente, você se destrói automaticamente. Então, o Senhor disse, por isso que o Senhor disse que nós temos que ter a mente de Cristo. Porque ninguém nunca conseguiu entrar na mente de Cristo. Cristo tinha a mente blindada e ninguém nunca conseguiu influenciar Cristo para ele mudar daquilo que ele veio fazer. Ninguém nunca influenciou Jesus para ele dizer assim: eu estou indo fazer isso, se alguém no caminho disse a ele para fazer outra coisa. Não, quando ele saía para fazer tal situação, ele ia até o fim e fazia aquilo que ele saiu para fazer. Porque tem gente que sai de casa para fazer uma determinada coisa e no caminho alguém desvia a mente dele e ele vai fazer outra coisa diferente daquilo que Deus mandou ele fazer. É como o profeta velho e o profeta novo. Foi o que aconteceu. O profeta foi lá, destruiu o altar, mas ele recebeu um recado da palavra de Deus: vai e volta por outro caminho. Mas no caminho o profeta velho convenceu ele para voltar a comer pão. E ele foi. O que aconteceu? Ele morreu. O leão matou ele, né? Porque ele deu ouvido. E o profeta usou esse termo aí: eu sou mais velho que você tem que dar ouvido a mim. Não, se Jesus falar uma coisa para você, ele não deu ouvido mais a ninguém. Só aquilo que ele falou. Se ele falou que é para você fazer isso, não deu ouvido a ninguém. Porque quando Deus determina para fazer uma coisa, vai aparecer um monte de gente que tirar você daquilo que ele mandou você fazer. Porque o que o diabo trabalha para você desobedecer a Deus. O diabo trabalha 24 horas fazendo o que ele desobedecer ao Senhor. Porque o que vale mesmo é a obediência à palavra do Senhor. Os dons não salvam ninguém, está lá em Salmo 68. O diabo fala bem assim: que Deus deu para homens e até para rebeldes. Ou seja, para nós não se confundir com os dons. Porque tem pessoa que está cheia de dom, aí fica firmado nesse dom e faz tudo errado, desobedecendo. E diz: eu sou usado por Deus, tem dom, mas é um dom só. Você não vai ser salvo se você não obedecer a palavra do Senhor. Esse dom pode te. Porque
Porque se eu tenho o dom, quer que Ele manda nos aperfeiçoar, para que nós seja muito mais usado, e não se deixe levar, ou achar que nós somos filho de Deus separado dos outros, achar que Deus tem mais você como filho do que os outros, e Deus não faz isso não. Deus trata todo mundo iguais, não importa o dom que você tem, Ele trata todo mundo igual. O Senhor não tem um filho mimado, Ele quer que você obedeça a sua palavra. Se fosse assim, Ele não tinha deixado o seu próprio filho morrer naquela cruz do jeito que Ele morreu, mas Ele disse, não, meu filho pagou o preço. Se Ele deixou Jesus sofrer daquele jeito, também Ele não vai aliviar o meu sofrimento, nem o seu sofrimento, nem a sua luta. Nós temos que ir até o fim e confiar nele, porque é dessa forma que tem que ser. Porque tem muita gente que está querendo um evangelho que livre ele do sofrimento, que livre ele das aflições, que livre ele de um monte de coisa. Isso não é um evangelho verdadeiro. O evangelho verdadeiro é esse que nós somos confrontados, somos provados para ser aprovados. É tanto, se fosse assim, o que é que fala a tentação de Jesus? No livro, todos os livros falam nós chega aí e vê que Jesus pagou o preço. Mas sabe por quê? Falta a interpretação da palavra de Deus, que ele diz assim, Jesus já levou o nosso sacrifício na cruz do cavalo. Ele deu exemplo. Ele deu exemplo. O que é exemplo? É você seguir aquele que fez um bom exemplo. É tanto que ele fala assim, seja meu imitador. Imite a mim. Mas as pessoas não querem imitar Jesus, querem imitar todo mundo, menos Jesus, né? Porque bem-aventurado é aquele que imita Jesus, bem-aventurado é aquele que faz o que Ele está te mandando, bem-aventurado é aquele que segue a palavra do Senhor como que ela é. Aí sim, nós estamos sendo abençoados mais e mais, porque estamos seguindo a palavra do Senhor. Então, é isso que o Senhor quer para mim e para você, para nós ser uma pessoa feliz, é obedecer a palavra do Senhor, é nós estar dentro desse contexto. Aconteça o que aconteça, nosso Deus é o maior em nosso coração. Nosso Deus é primeiro lugar em nossa vida. Nosso Deus é tudo em nossa vida. Como nós vamos falar nessa noite da mãe de Jesus e os seus irmãos que eu procurava. E Jesus abertamente falou assim: minha mãe e meus irmãos são aqueles que obedecem a minha palavra, são aqueles que ouvem a palavra do meu Pai e guardam. Não é isso que ele falou? Ele deixou esse exemplo, sabe para quê? Para você saber hoje controlar o mundo espiritual e não se deixar a obra de Deus para o terceiro nem para o quarto. Ou seja, quando você determinou em fazer a obra do Senhor, você tem que ir até o fim, né? Teve uma vez que eu estava pregando a palavra de Deus, aí eu recebi a notícia que minha esposa tinha quebrado o pé. Eu digo, amém. Aí eu continuei o culto, terminou o culto, orei pelos irmãos, depois fui para casa. Chegou lá, já tinha levado ela para o médico, já tinha levado ela para o hospital. Aí eu fui lá, chegou lá, estava tudo resolvido já. A pessoa, se você passa o culto, vai atender, eu estava faltando fé em mim, faltando fé. Então, só orando por ela, pedindo a Deus que tomasse as providências e resolvesse o problema, né? Já tinha um pastor lá na igreja nossa, um pastor que estava fazendo um culto, ele soube que o filho dele foi preso. Depois abandonou o culto, no meio coisa, foi atrás do filho dele. Foi o cara quase prendendo também, por causa disso aí. Como é que pode uma coisa dessa? Insensato. Isso é pessoas que dizem que confiam no Senhor, mas não confiam. Se eu estou fazendo o trabalho de Deus, eu tenho que ir até o fim. Aconteça o que aconteça, não pode olhar para trás. O Senhor disse que aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Então você tem que olhar para frente e confiar em Deus. Porque talvez situações que acontecem é para provar se você está com Ele ou não. Então é isso que nós temos que ir até o fim firme, confiar no Senhor. E aí sim, nós estamos se tornando uma pessoa bem-aventurada em todas as áreas, no nome de Jesus Cristo, né? Então os irmãos ficam com essa palavra, guardem nos nossos corações, vamos estar orando para nas nossas casas e a bênção de Deus, né? E eu queria dizer para os irmãos, vocês são todos bem-aventurados nessa noite, porque saiam das vossas casas e vêm buscar o poder de Deus, amém? Vamos orar ao Senhor. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Pai, nessa noite, pela sua palavra, Senhor. Eu peço, em nome de Jesus Cristo, que nos encha do seu poder, da sua graça, Pai. Porque finalmente nós estamos na tua casa, Senhor. Nós te agradecemos por poder estar aqui, Senhor. Então nos encha de virtude, nos encha de sabedoria do céu, nos encha de paz, de graça, Senhor. Nos dê alegria, Pai. Que nada venha tirar a nossa comunhão contigo, meu Pai. Mas que cada um de nós tenha feliz por ser o servo teu, por ser a serva tua, meu Pai. Cobre nós com teu sangue, nossos familiares, de longe e de perto, os ouvintes da sua palavra, Senhor, que o Senhor possa curar e fazer milagre, Pai. Nós te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, Pai,
porque realmente o teu povo é uma família que está ligado no Senhor, Pai. Então abençoa essa família em todos os continentes da terra. Onde tiver um ligado no Senhor, que ele receba nessa noite a oração, que a nossa oração se una com a oração dos santos, Pai, e que o Senhor possa fazer milagre neste Brasil e neste mundo, Pai. Nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus Cristo, para todos sempre. Amém. Com o amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus seja com todos vós e todos digam amém. A paz do Senhor, com a amada igreja em nome de Jesus Cristo.